Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Santa Emília Honda, essa combina com você. Suco Life, laranja da fazenda. Borsar Imóveis. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde desta quarta-feira. Todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje a conversa é muito séria. A gente vai falar sobre saúde mental. A Organização Mundial da Saúde já divulgou um guia com cuidados para a nossa saúde psíquica para este momento de pandemia. Sabe por quê? Problemas mentais, psíquicos podem ser causados e agravados nesta situação inédita e desafiadora de isolamento social que estamos vivendo. E é por isso que hoje a gente recebe aqui no nosso programa o psiquiatra Dr. Marcelo Teixeira e o psicólogo Cássio Ropelato, que vão nos ajudar a entender melhor este momento que nós estamos passando, que eu acredito, nós hoje, né, aqui todos vivos, não passamos por isso ainda. Então sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui com a gente para nos ajudar a entender este contexto social e psicológico. Sim, é um momento bastante delicado. Eu penso que falar sobre emoções agora é vital, uma vez que nós estamos lidando com o encontro de um momento, ou nos deparando com um momento onde nós vamos ter que olhar para dentro, ficar dentro de casa, ficar dentro de mim mesmo. E como isso acontece e como lidar com todas as informações absurdamente negativas, algumas informações contraditórias, não verídicas ou inverídicas, enfim, como lidar com tudo isso, o que isso vai proporcionar, o que isso vai resultar dentro do aparelho emocional humano. É um aspecto que eu acrescentaria, Cássio, é que uma vez estabelecida essa situação, então, em que nós voluntariamente e por necessidade entramos numa situação de isolamento social, a gente sabe, através de estudos, inclusive, que já vêm sendo realizados nas últimas décadas, né, que criam situações de isolamento, colocam sujeitos normais, né, em situações de isolamento e observam se as reações, né, vão se aferindo as reações. E a gente sabe que existe um denominador comum, que é o estado de ansiedade, né, ou como as pessoas chamam o estresse. Né? Nós sentimos estresse porque nossos corpos foram feitos para sentir estresse. O estresse faz parte de uma reação, em muitos aspectos, adaptativa. Toda vez que a gente tem um perigo concreto, real, imediato, ou uma ameaça de perigo, né? E essa ameaça pode ser imaginária, né? No caso da nossa espécie, nós conseguimos antecipar as ameaças, né? Diferentemente dos mamíferos, que só têm essa reação de ansiedade diante do perigo imediato. Eu estou pensando aqui na história da zebra e do leão, né? No nosso caso, estarmos nessa situação de isolamento mobiliza estruturas físicas, né, que produzem reações ao estresse. E essas reações, elas são moduladas, né, conforme a personalidade de cada um, os recursos que cada um tem para lidar. Mas, de um modo geral, eu vou dizer que aqui em termos práticos, o que eu tenho observado nesses últimos dias. Nós continuamos a trabalhar, muitos pacientes que já vinham em acompanhamento desmarcando, mas muitas pessoas ligando em situações de transtornos ansiosos, né? Queixas de crises de pânico, sintomas de toque. E quando a gente começa a falar desse tipo de linguagem diagnóstica, psiquiátrica, essencialmente nós estamos falando de ansiedade, né? Nós estamos dizendo que o nível de ansiedade das pessoas está aumentado. Existe essa consciência dramática até de um perigo, e essa questão da gente poder estar trabalhando com essa sensação, né? Observando,
lidando com ela, nos ajuda a poder, de algum modo, modular essa resposta ao estresse, essa resposta ansiosa. Segundo algumas pesquisas, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, realmente, nesse momento de estresse que nós estamos passando, a ansiedade vai aumentar, vai agravar e algumas pessoas vão até começar a se sentir diferente. Mas como lidar com esse isolamento? Como tentar, que tipo de recursos são esses que vocês falaram, que as pessoas têm que ter para conseguir passar por este momento? Que tipo de recurso que já devia ter sido trabalhado, vence, né? Ou não? Como que a gente poderia pensar que tipo de recurso utilizar agora nessa fase? E será que nós estamos exagerando, Cássio? Eu acho que uma das coisas, quando eu opto por fazer um retiro, é uma escolha minha em fazer um retiro. Nesse momento, você está sendo convidado a se retirar e isso não é uma escolha das pessoas. Então, algo que é muito interessante, que o Marcelo estava falando, eu quero dizer uma coisa que pode talvez ajudar muito as pessoas que estão em casa. Quando eu fico ansioso, algumas alterações físicas começam a acontecer. Eu começo a ter taquicardia, eu começo a ter uma aceleração então do meu coração, há um aquecimento. Se eu estou em estado ansioso, a minha respiração é uma respiração de luta e fuga, é uma respiração curta, então eu tenho uma dificuldade de respirar. Isso é muito comum no nosso meio. As pessoas, no momento da minha ansiedade, parecia que o ar não vinha, parecia que eu não conseguia respirar. Então eu ouço muitos clientes dizendo: eu devo estar com coronavírus porque eu estou com dificuldade de respirar, eu estou com o meu corpo mais aquecido. E todos esses sintomas são sintomas também de uma ansiedade, não necessariamente de você estar infectado pelo coronavírus. Lidar com a ansiedade é primeiro você ter consciência de que ela está lá. Como eu posso mudar uma realidade da qual eu não tenho consciência? Então, a partir do momento que eu me percebo ansioso, o que é ansiedade? E o que promove essa ansiedade? São pensamentos negativos, são sentimentos negativos, são percepções negativas da tua realidade no futuro. Então, você vai povoando, você vai se abastecendo de informações negativas, e hoje o WhatsApp, a mídia como um todo está fazendo isso brilhantemente, colocando terror, colocando pânico nas pessoas. Particularmente, eu não posso mensurar como psicólogo o que vai ser o coronavírus no Brasil. Mas se eu entender que isso pode ser um momento maravilhoso de eu crescer, evoluir e aprender com essa situação, talvez esse seja um caminho para a gente começar a nos posicionarmos diante das adversidades da vida. Essa é uma. Mas a gente passa por muitas adversidades. E quando nós passamos por essas adversidades, a nossa inabilidade, nosso analfabetismo emocional faz com que nós apenas entramos no módulo reação. A pessoa que tem medo, a pessoa que fica promovendo o medo dentro de si, ela não consegue agir, ela está só reagindo. E então a ansiedade toma conta, e aí então vem todos os fenômenos, as pessoas começam a sentir, me ligam, por exemplo, eu estou com diarreia, será que eu estou com coronavírus? Bom, primeiro eu não sou médico, não sei, mas quando você fica muito nervoso, diarreia pode ser um fator. Porque a gente está num cenário muito de insegurança e de incertezas. Por mais que a gente fale, não, tudo vai passar, vai passar. A gente sabe que vai passar, na China passou, foram 2 meses, 3, vamos dizer assim. A gente vai passar por a gente está passando por um processo difícil e as pessoas falam, gente, vai passar, mas tem muitas pessoas que não conseguem internalizar isso, essa história de que vai passar. É difícil porque a gente para de trabalhar, a gente fica com a questão insegura do lado econômico, financeiro, não sabe se vai ter emprego a hora que voltar, de fato. Então, assim, de fato a gente está vivendo um clima, um cenário de insegurança, de incerteza. Hoje, dia 25 de março de 2020, a gente não sabe exatamente quando vai acabar, mas a gente sabe que vai acabar. Mas esse tempo que tem para chegar até lá, essa torcida de que acabe logo, de que arrume um remédio, de que não,
também deixa a gente mais ansioso, não é, Cássio? Ou a gente tem que pensar, não, eu vou viver um dia de cada vez. É como se fosse aquela questão de um dia de cada vez, né? Hoje, amanhã, outro dia. Porque é difícil, né? Por mais que a gente fale, vai passar, mas quando? Por quê? Né? Exatamente essa travessia, né, que está começando a acontecer, onde a gente encontra a dificuldade, né? Mas nós estávamos falando então de recursos de enfrentamento e o Cássio tocou numa questão que eu considero fundamental, que é o reconhecimento dos estados de ansiedade, das manifestações da ansiedade, né? Que podem começar no corpo, com sensações físicas, que invadem o humor, trazendo irritabilidade, trazendo uma forma de pensar muito curiosa, que é aquela sensação de apreensão, a sensação de que algo ruim vai acontecer comigo. Isso é um estado de apreensão, né, gerado pela situação. Então, essa percepção, esse reconhecimento é um passo muito importante. A gente só trabalha o que reconhece. Estou te parafraseando aqui. Num segundo momento, é o acolhimento dessas emoções de ansiedade e estresse. Isso também é um aspecto muito importante, porque de um modo geral, quando a gente se vê sentindo sensações tão desagradáveis, desconfortáveis, a gente tem a tendência a desenvolver um estado aversivo a essas emoções. E a gente prefere falar assim, bom, deixa então eu comer alguma coisa, ou deixa então eu assistir uma programação do Netflix. Sim, são recursos, mas de alguma forma são recursos que vão adiar esse enfrentamento. Porque na hora que você estiver no meio do seu filme, ou no pedaço do seu bolo, o pensamento pula na sua mente. Porque a tendência dos pensamentos, principalmente daqueles que estão carregados de emoção, é ocupar a nossa mente, né? São os pensamentos mais carregados de emoção que ficam lá monopolizando o nosso pensamento. Então, quando a gente coloca aqui a questão do acolhimento, é uma coisa assim, corajosa até, de você parar e olhar. Eu vou olhar para aquilo que eu estou sentindo. Eu vou olhar com um olhar de poder entender que isso que eu estou sentindo, eu não estou sentindo sozinho. Tem milhões de pessoas no mundo sentindo emoções muito semelhantes a estas, né? E neste instante eu sou uma pessoa que estou identificado no movimento que acontece em todo o planeta, né? Da gente transformar as nossas emoções, mesmo as mais aflitivas, né? E olhar para elas com um olhar de aceitação, né? De a gente até cultivar uma atitude de bondade para com a gente mesmo e para com aquilo que nós estamos sentindo. Então, esse acolhimento é importante para que a gente só não fique fazendo de conta que eu não estou sentindo isso tudo que eu estou sentindo e que está me desesperando. Olha que bom ouvir isso, né? Porque às vezes a gente quer tampar, vamos dizer assim, o sol com a peneira, mas a gente precisa realmente acolher os nossos sentimentos, mesmo se não são sentimentos que a gente não desejaria ter, para a gente tentar resolver. É isso, doutor Marcelo? Porque na medida em que você reconhece, acolhe as emoções, você pode desenvolver um processo de observação delas, de olhar, de falar assim, olha, como é que essa ansiedade está me impactando, né? O tamanho do medo que eu estou sentindo, né? Como é que às vezes a gente fica assim, a gente sente o medo e algumas pessoas podem reagir assim, eu enfrento o medo, e a gente fica contrafóbico e a gente sai fazendo coisas para mostrar que a gente não está sentindo medo. Isso, neste contexto, é perigoso. Né? É uma atitude inconsequente. Exatamente. Né? E aí eu posso, de repente, eu deixo de me cuidar porque eu estou provando para o meu medo que eu enfrento, que eu não fico aprisionado por ele e, de repente, eu estou me colocando em comportamentos arriscados, né? Para mim, para minha família. Então é muito importante. Tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante e didático. Primeiro, a gente está lidando com o invisível. Você pode ver o vírus, você sai na rua, você está vendo o coronavírus andando por aí, vestido de preto, alguma coisa assim. Não, ele é invisível. Então ele age em algo primal dentro de nós, em membros muito profundos dentro de nós.
Mas você já passou por essa situação. Quando você era criança, você tinha o bicho-papão e às vezes o bicho-papão estava debaixo da sua cama. E como que o papai e a mamãe nos ajudavam nesse sentido? Eles tiravam a gente da cama e falavam, vem aqui filho, olha debaixo da cama, tá vendo? Não tem nada. Então assim, uma das coisas que eu vejo que mais vai acelerar o processo ansioso é você negar esse momento. É você dizer isso, eu não poderia estar vivendo isso. Por que você não? Os chineses podem, os italianos podem, eu não posso estar vivendo isso, eu não tenho condições emocionais. Então a negação desse momento é uma dos fatores, ao meu ver, que mais vai promove a ansiedade, a tensão. Aceitar esse momento como um momento de crescimento. O que eu estou aprendendo com isso? E eu vou além, vou ser bem ousado. E se você colocar dentro de você que eu escolhi isso? Eu tenho a honra de escolher esse momento e depois vou poder falar para os meus filhos, para os meus netos, como eu passei por esse momento. O que eu aprendi com esse momento. Com o medo nós não aprendemos nada. O medo só vai nos dar uma única atitude, a fuga. A atitude de fuga. E quem foge não vai para algum lugar, ele deixa algum lugar. Então, se nós podemos olhar, e o meu apelo é esse, você olhar para esse momento e entender que aqui há um aprendizado. Não perca esse aprendizado. É precioso demais. É uma honra para mim, Cássio, nesse momento da minha vida, presenciar isso. Meus avós não presenciaram, ou talvez presenciaram de uma outra forma, eles passaram por guerras, passaram por outras coisas. Mas eu penso que os meus ancestrais olham para mim nesse momento e digam, passe esse momento com dignidade, como nós passamos por uma guerra, como nós passamos por outras epidemias muito severas. Eu gosto de pensar que eu também posso escolher viver esse momento. Eu não sou escravo desse momento. Acho que isso que você fala, Cássio, lembra aí um aspecto muito importante, né, da nossa natureza humana, que é a capacidade da gente construir sentidos, né? Aquilo que a gente vive é exatamente produto de como é que a gente encara as coisas, né? Quando você coloca essa perspectiva da gente poder olhar dessa forma para essa situação, é a criação de um sentido onde nós nos sentimos então fortalecidos, capazes, né, de passar por isso, não como vítimas, não é? Mas como pessoas que estamos vivendo e fazendo, né, esse momento. Isso é uma condição melhor dentro da mente de cada um de nós. A gente sempre tem que buscar o sentido, a gente pode falar isso no segundo bloco, tudo tem um sentido, até a dificuldade, até a dor que a gente, né, tá falando aqui. E agora a gente tem um especial com os nossos médicos, com os nossos blocos de saúde aqui. E o Dr. Hélio Primiano, do quadro Visão em Foco, vai dar um recado para todos nós. Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Eu sou o Dr. Hélio Primiano, sou médico oftalmologista. Eu vou falar um pouquinho para vocês da relação do coronavírus com os olhos. Bom, o coronavírus, uma das principais formas de contágio é através dos olhos, e para isso vai seguir algumas recomendações. A primeira delas é evitar coçadinha nos olhos. Aquela famosa coçadinha que a gente tem vontade durante o dia, evitar, porque senão você entra no grupo de risco para aquisição do coronavírus. Segundo, os pacientes que são usuários de lentes de contato, eles devem usar as lentes de contato em situações de extrema necessidade. Se for possível, evitar a lente de contato e usar o óculos, já que o óculos, você evita a manipulação dos olhos e ainda ele serve como uma barreira de proteção para os olhos. Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Dr. Hélio, muito obrigada por estar conosco neste momento aqui no Conexão Saúde. E a gente vai direto para o nosso bloco Odontologia de Ponta com o Dr. Oscar Munhoz, que também tem um recado especial aqui pra gente nesse momento de coronavírus. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem?
estou aqui para passar um recado nessa época de pandemia, né, do coronavírus, o Covid-19, e como profissional da saúde, da área odontológica, eu vim aqui falar a respeito de alguns aspectos que são importantes para você que for precisar de algum atendimento odontológico, né? Primeiro, seria interessante que você não marcasse procedimentos que não sejam emergenciais nesse momento, né? Os profissionais da saúde, grande parte deles já estão se resguardando nesse sentido. Por quê? Porque existe uma janela de transmissão, né? Alguns estudos comentam de 0 a 24 dias, tá? E muitas vezes os sintomas são muito brandos. Então, nesse período, você pode transmitir o vírus sem estar sentindo basicamente nada, né? E aí o que acontece? Nós da odontologia basicamente somos o topo em termos de vetores de transmissão. Nós trabalhamos muito perto do paciente, geramos aerosol, né? E esse vírus ele se aloja bastante na saliva, né? Principalmente das glândulas salivares, então ele tem um poder de contaminação muito alto e com isso, tanto no sentido de nos proteger quanto de proteger o paciente, no sentido de contaminação e equipe, é importante que nesse período de quarentena nós nos resguardemos, tá? E se você precisar da odontologia, utilize a nível emergencial, tomando os devidos cuidados de comunicar ao seu profissional, no sentido se você está tendo febre, algum quadro febril, se você visitou algum local com surto, porque aí a gente tem maneiras de nos proteger e atuar de maneira mais efetiva, tá? Outra coisa muito importante, caso você tenha um estado febril, a comunidade médica, né, os vários jornais como o British Medical Journal, né, e a OMS agora 18 de março tem orientado a utilização do acetaminofén ou paracetamol como medicamento de eleição para febre, para dor, tá? No caso também a novalgina podemos utilizar. Não utilizar o ibuprofeno. O ibuprofeno tem diminuído a imunidade, tem aumentado o nível em alguns receptores onde o vírus ele adora se alojar e aumentar o risco da piora da doença, tá? Então, utilizar acetaminofén ou novalgina nesses casos. E, claro, esse período todo que nós vamos ficar aqui de resguardo é no sentido da gente diminuir os casos que podem causar uma severidade, que são os casos de idosos e pessoas com alguma comorbidade, alguma doença prévia, né? E não sobrecarregar o sistema de saúde, tá? É um vírus que se comporta muito tranquilamente na grande maioria das pessoas em termos de sintomas, tá? Mas nesse percentual de pessoas com algum problema pode levar a sérios problemas pulmonares, né? E aí no caso depender de internação e aí a gente pode ter essa sobrecarga. Por isso fico alerta de você se cuidar, de você evitar aglomerações, de você fazer higiene correta, lavagem de mãos, lavagem de rosto, limpeza de superfícies, tá? Ficar em casa, proteger os idosos, as crianças, enfim, vamos passar todos por isso de uma maneira tranquila, serena e logo logo a gente vai ver que a vida segue e tudo flui de maneira mais suave possível, tá? Então aqui é o meu recado, fique com Deus e não se apavorem. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muito obrigada, Dr. Oscar Munhoz. Também nós vamos direto lá para a clínica do Dr. Dario Baldo Júnior, que ele também tem um recado especial para gente. Neurologia sem neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Olá, tudo bem? Aproveitando aí o tema hoje do programa, que é saúde mental, é muito importante que agora durante esse período de quarentena, de isolamento social que estamos vivendo, e assim a gente espera que por grande parte das pessoas, a gente tem que manter as funções mentais, intelectuais ativas aí, né? Não apenas assistindo noticiário, assistindo a filmes que falem de doenças, de epidemias, não é um bom momento para isso, né? É importante que em relação às funções cognitivas, né, a nossa capacidade intelectual, nós mantenhamos a nossa rotina, entendeu? O que precisa então para manter a rotina?
manter o horário de acordar, o horário de dormir, tentar na maior parte das vezes, tentar manter a rotina de casa mesmo, de limpeza, de lavar a sua louça após uma refeição. Não é quem pode trabalhar em casa através de um home office, né, como agora só se fala muito nisso, é importante que se mantenha essa rotina. Atividade física em casa dá para fazer, né? Fazer um alongamento, fazer atividades. Existem aplicativos, né, em celular, na internet, você consegue ver algo que, obviamente, cuidado sempre com a saúde, né? Então, não exagerar também. Tomar muito cuidado com a alimentação, né, para não exagerar nesse período é importante. Ler um livro, muita gente pergunta, palavra cruzada, né? Palavra cruzada é bom, né? Só não faça sempre a mesma coisa. Tente variar, né? Brincadeiras lúdicas com seus filhos, né? Com as crianças em geral, com os idosos, não vamos esquecer dos idosos. Ouvir uma música, estudar um assunto que você tem curiosidade. Na internet, a internet é um campo vasto para isso, para você pesquisar, né? Fazer cursos online, que agora tem várias plataformas aí de educação para você aprender coisas novas. É o momento de você estudar um pouco uma língua estrangeira através mesmo da internet. Tem sites, aplicativos que trazem isso gratuitamente, né? Muito cuidado com as notícias falsas, então é importante que não se atenha aí à mídia que muitas vezes traz coisas erradas. A gente tem que tomar muito cuidado no filtro dessas notícias, né? Isso tudo é muito importante para que nós tenhamos a nossa saúde, não só física como mental, em dia, porque um período prolongado dentro de casa não é fácil, todos sabemos disso, né? Então, por isso, vamos tentar manter a calma nesse momento e seguir a rotina da melhor forma possível. Um grande abraço a todos e vamos torcer para que no final tudo dê certo e dará. Neurologia Sem Neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Dr. Dario, muito obrigada sempre pela sua participação aqui no Conexão Saúde, mas agora eu também tenho um recado para vocês. Esse recado é da Casa de Bolos, que sabe sim que esse é o momento de ficarmos mais em casa e por isso ela entende que essa é uma grande oportunidade de nos fortalecermos como família, cuidar uns dos outros, aproveitar este tempo para sentar em volta da mesa, conversar e reestabelecer os laços, valorizar o que realmente é importante. E para melhorar estes momentos em família, a Casa de Bolos continua juntinho de todos nós. Entrega os bolos em sua casa. É isso mesmo, delivery de deliciosos bolos caseiros na sua casa. Lembrando que os processos da Casa de Bolos, que já contemplavam rigorosos controles de higiene e qualidade, estão sim sendo reforçados de acordo com as orientações e determinações dos órgãos competentes. Então, pessoal, vamos aproveitar. Aqui em Araraquara, o telefone do delivery é 16 30 14 20 02. Em Matão é 3384 5016. Eu vou repetir, Araraquara o delivery é 30 14 20 02 e em Matão é 3384 5016. Casa de Bolos, bolos caseiros feitos com carinho na sua casa. Então você fique à vontade, ligue e encomende o seu bolo. Aproveite esse momento em família e o melhor, pessoal, a Casa de Bolos tem valores de bolos a partir de R$ 6,90. Olha que beleza, hein? Tudo de bom e delicioso. E a gente não pode deixar de falar para vocês também aqui sobre o H Saúde, que está há mais de 40 anos oferecendo opções ideais para o atendimento dos seus funcionários e da sua família. Tudo isso com a tradição e a estrutura de uma das mais respeitadas instituições de saúde aqui da nossa região, que é o Centenário Hospital Carlos Fernando Malzone. E para comemorar todo esse tempo de mercado, o H Saúde tem novidades. São mais 8 categorias diferentes de planos e uma central regional de atendimento em Itápolis. Então, plano familiar, individual, empresarial, todo o cuidado que você e a sua família merecem num plano que não para de crescer. Então, conheçam também os planos do H Saúde
Nunca ficou tão importante hoje cuidar da nossa saúde, ter um plano de saúde que a gente confia. Então ligue para os especialistas do H-Saúde, que é 16 3383 9333. 3383 9333, H-Saúde, seu plano, seu hospital maior e melhor para vocês. A gente vai para um breve intervalo, fique aí que a gente volta com mais saúde mental para esse momento de vida que a gente está passando. De volta ao Conexão Saúde, hoje nós estamos aqui cuidando da nossa saúde mental, como enfrentar o coronavírus, mas como enfrentar conosco mesmo, não é isso, Cássio? Estou com o Cássio Ropelato, psicólogo, Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra, e a gente vem conversando do segundo bloco sobre encontrar um sentido, né, para tudo isso, porque quando a gente encontra um sentido, a gente consegue ter um equilíbrio maior. Como que a gente poderia falar? Porque existe sentido na dor, não é, Cássio? A gente tem que... Eu retrocederia um pouco. Eu só posso encontrar o sentido quando eu paro de negar e me opor àquilo o que está acontecendo. Então, primeiro, para que a gente fale sobre o sentido, pare de negar, pare de se opor a isso. Eu não poderia estar passando por isso, eu não deveria estar passando por isso. E aí, então, nós nos tornamos absolutamente frios, distantes, egoístas. Por exemplo, tudo bem, nossos amigos lá na África passaram pela questão do ebola, passam por problemas sérios. Pior, né? São as guerras matam muito, infinitamente mais do que está acontecendo hoje, mas não está aqui, não está no meu quintal, não está no meu país, então eu estou absolutamente tranquilo. Então, quando me é oferecida uma experiência, quando eu nego e me oponho, decisivamente não haverá um sentido, você não vai encontrar um sentido para isso, não é, Marcelo? Sim. Daí a importância da aceitação, né, e desse olhar, né, que a gente necessariamente precisa ter. E aí a gente estava falando um pouco aqui da questão do estresse físico, mas a gente poderia levantar aqui um outro aspecto, que o confinamento traz, que a quarentena traz, nesse processo da gente voltar e ficar com as nossas coisas mais internas, né? Então nós estamos mais com as nossas famílias. E aí aparece um dado interessante, né? Na China, durante o período de quarentena e de confinamento, aumentou o número de separações, né? Eu ouvi isso aí num jornal. E aí a gente fica pensando nesse outro nível também de estresse que surge, que a gente podia chamar de um estresse relacional, né? Nós estamos todos lá no mesmo espaço, a família, com suas questões, não é? Com suas diferenças. Que desafio! Esse é um grande desafio para todos nós, não é? A gente volta para o nosso lar e às vezes a gente nem gosta de ficar muito no nosso lar, não é, Cássio? Não é, doutor? É difícil você mandar uma pessoa para um lugar onde tem muitas situações mal resolvidas. Agora, eu não gosto muito dessas piadinhas que se fazem a respeito, das relações, que agora os maridos vão matar as esposas. Não, eu acho que as mães e as crianças. Exato. Acho que a gente tem que pensar valores de relacionamento. O relacionamento é um desafio. São pessoas diferentes. Aprender a lidar com o outro, aprender a lidar comigo mesmo é um grande aprendizado. E voltar para casa e ter que ficar com os meus filhos, ficar com a minha esposa, ficar com todos os meus fantasmas e lidar com eles, talvez evoque algo que vai nos ajudar no processo terapêutico, que é do que eu tenho medo nesse momento. Para de reagir, para de negar e fugir. A gente está falando do sentido da vida. Do sentido disso que a gente está vivendo agora. Do que eu tenho medo, de verdade? Eu tenho medo de morrer? Mas como eu posso ter medo de alguma coisa que é a única coisa que eu tenho certa? Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã e nem sei se eu posso responder ao teu convite de fazer um trabalho como esse que nós estamos fazendo agora na semana que vem. Porque a morte precede a qualquer uma dessas situações. Então, se você utilizar a morte sem negar, porque nós ocidentais vivemos como se a morte não existisse.
E a morte é uma grande mestra, uma grande companheira. Ela me diz, se você morrer de coronavírus, que qualidade você teve agora na sua vida? Que qualidade de relacionamento você teve agora? Do que você tem medo? Qual é o teu medo? Você disse que você tem medo da morte, mas que medo é esse da morte se muitas vezes nós não temos a capacidade de acolher a vida, de aceitar a vida e viver a vida na sua integralidade, no todo? Então muitas vezes eu não sou capaz de viver, eu não sou feliz, mas tenho medo da morte. O que é isso? É isso, um dos grandes medos da humanidade é a morte, Dr. Marcelo. E esse é um instante em que a gente, enquanto espécie, né, olha para a questão, né, da vida e da morte, né? A questão está colocada aí. Apesar de sabermos, né, que não estamos diante da nossa doença mais letal, né, que a humanidade já enfrentou, basta ser colocada essa questão que nos desloca do nosso dia a dia, que nos tira das nossas linhas padrão de comportamento e vida previsível e sensação de controle, que aí se ativa todo esse estado de angústia, né? E a gente se vê aí diante dessa temática. Então eu acho muito adequado quando o Cássio levanta a possibilidade de pensar, porque uma vez que a gente pode reconhecer o estado de ansiedade, acolher essas emoções, a gente pode começar a investigar um pouco, né? Do que é que eu tenho medo? Qual é a emoção que prevalece em mim? Né? O que essa emoção me compele a fazer? E o que essa emoção me impede de fazer? Quando a gente começa a fazer esse processo de se abrir para a emoção do momento presente, acolhê-la, olhar para ela e olhar com um olhar de se questionar e se permitir pensar, nós já estamos intervindo no processo de estar ansioso, de estar até adoecendo de ansiedade, porque isso na maioria das vezes ele não acontece. Frequentemente nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres, trabalho, preocupados com os compromissos, que nós vamos lidando com nossas ansiedades, não é? E passando por elas, simplesmente sem percebê-las, entendê-las. E é aí que eu tenho ouvido muito nos últimos dias falar, as pessoas têm recomendado assim, fiquem em casa, curtam com a família, façam um programa juntos, meditem. Aí eu fico olhando e dizendo, yes, que coisa boa. Que bom que as pessoas lembraram da meditação, da oração. Eu acho que são ferramentas importantíssimas, né? E as pessoas que puderem até para ajudar no estresse relacional que o senhor falou. Que acontece, e é normal acontecer o estresse relacional? É normal numa situação dessa, nós estamos mais próximos, né? E as questões, elas continuam aí, não é? E aí surgem estressores no convívio, né? Nesse convívio que agora se estreita. Coisas que ficam diluídas, porque as pessoas saem para trabalhar, elas vão para a academia, elas passam no barzinho, tomam alguma bebida, enfim, são formas de nós criarmos camadas de isolamento dos nossos ruídos emocionais dentro das relações. E agora nós estamos sem isso, não é? Não estamos com nenhum suporte. Exatamente. Né? Temos que lidar com o comportamento dos filhos, do cunhado, da sogra, da esposa, e eles tendo que me suportar também. Isso aí gera um atrito e é importantíssimo a gente também estar olhando para isso, né? E não tem outro jeito. O caminho que eu acho que funciona é o caminho da tolerância, da aceitação e da humildade, para a gente poder enfrentar essas questões. Um outro aspecto, talvez a meditação nos auxilie muito nesse sentido, é a compaixão. Como o Marcelo disse anteriormente, não sou eu que estou passando isso. Isso não está acontecendo na minha casa. Isso está acontecendo no mundo. Vamos olhar com seriedade para isso.
negar algo que está acontecendo no mundo com todas as pessoas é muito egoísta. Eu simplesmente negar e achar que o meu grande problema é estar dentro da minha casa ou estar privado do meu trabalho ou talvez a possibilidade de eu vir a perder o meu trabalho. Essa é uma realidade que está acontecendo no mundo. Então, olhar com compaixão para isso, tentar compreender num sentido mais essencial do que nós estamos passando, significa que eu vou poder, no final de tudo isso, perguntar que sentido teve isso para mim. Se eu tiver no final de toda essa história, dizer o que eu aprendi, o que eu me tornei a partir disso, qual foi o aprendizado que eu posso partilhar com as pessoas? Quantas mudanças essa quarentena nos propõe e ela nos permite? Reconhecer a importância de meditar em casa, da oração, das leituras do Evangelho, edificantes, espiritualistas. Quão importante é isso, partilhar, poder também dizer para as pessoas que eu amo, a minha mulher, os meus filhos, admitir, eu estou com medo. Eu estou com medo. E segurar na mão dessas pessoas. Eu não preciso ser forte. Eu não gosto dessa palavra, você tem que ser forte nesse momento. Não, eu preciso ser destemido para que eu possa olhar dentro de mim e perceber, inclusive, o meu medo de morrer. O que significa isso? Mas de nada adianta meu medo de morrer se eu não tenho capacidade de viver e viver a integralidade do que significa a vida. Muito bom, gente, muito bom. Cássio Ropelato e o Dr. Marcelo Teixeira aqui com a gente. A gente tem que dar uma passadinha que o Dr. Flávio Arbex tem um recado pra gente se cuidar um pouquinho mais agora nesse momento. Fala, Dr. Flávio. Olá, meu nome é Flávio Ferlin Arbex, eu sou médico pneumologista e professor de pneumologia da Uniara e vim aqui hoje falar um pouco sobre o coronavírus. O coronavírus está causando essa pandemia no mundo, né? E por que isso está acontecendo? Porque ele é um vírus novo e as pessoas não têm imunidade para esse vírus. Então o que acontece? Um grande número de pessoas pode ficar infectada pelo coronavírus ao mesmo tempo. Por isso que essas medidas estão sendo tomadas de isolamento social. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque quanto menos pessoas circulando, menos o vírus vai circular. O vírus não circula sozinho, ele precisa de alguém para levá-lo. Tá, e se as pessoas continuarem andando na rua e tendo contato umas com as outras, o que vai acontecer? Como as pessoas não têm imunidade ao vírus, um grande número de pessoas vai ficar doente ao mesmo tempo. Muitas pessoas vão ter contato com o vírus e não vão ter nem sintomas, vão ser assintomáticos. Mas uma pequena parcela, inclusive das pessoas jovens, podem ficar doentes e a grande maioria do que a gente está vendo de relatos é que os idosos ficam doentes e morrem. Então, a gente sabe que maior de 80 anos, maior de 60 anos, existe um risco maior para morrer. Então, quanto mais a gente protege essas pessoas, quanto menos existem pessoas circulando na rua, menos esse vírus vai circular e menor a chance de um grande número de pessoas ficar doente ao mesmo tempo. Dr. Flávio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, também nos ajudando aí nesse especial contra o coronavírus. E a gente vai agora lá na clínica também do Dr. Victor de Almeida, que ele vai reforçar a história do álcool gel. Pais e filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Sou o Dr. Victor de Almeida, pediatra. Eu queria falar um pouquinho de prevenção às doenças infecciosas no seu filho, né? É muito importante que está agora com o coronavírus e o vírus da gripe vindo, existem muitas dúvidas, principalmente de notícias falsas na internet. Então eu vou falar claramente sobre uma prevenção bem simples, que é o uso de álcool gel para as pessoas. Primeiramente, o álcool gel, ele dura aproximadamente 30 minutos de ação, ou seja, quando você passa, por exemplo, isso aqui é um álcool gel, tá, que você tem em qualquer farmácia, você aplicou nas mãos, você fica 30 segundos, teoricamente, não passando para ninguém vírus e bactérias, os principais. Na criança funciona da mesma maneira. Ele evapora em 15 segundos, é extremamente seguro. Agora, uma outra coisa muito importante é o seguinte, o álcool gel,
é tido em todos os países desenvolvidos no mundo como o padrão A. É lavagem de mão ou o álcool gel. Só que o álcool gel é muito mais prático. Então, o primeiro trabalho que teve sobre isso foi na Suíça, numa UTI, tá? Onde eles mostraram o melhor prognóstico dos pacientes, onde as pessoas usavam álcool gel um pouco melhores do que os enfermeiros e médicos que lavavam as mãos. Por quê? Porque é muito mais prático, então você não esquece de fazer, tá? Então a diferença em mortalidade é praticamente a mesma, só que tendo muito menos trabalho. E outra coisa muito importante é o seguinte, o álcool gel não tem patente, isso que todo mundo tem que entender, não é um remédio que tem um laboratório pagando para dizer que é um produto mais importante. Todos os lugares, é facílimo, no Brasil o que a gente mais tem é álcool, tá? E, quer dizer, o álcool gel ele normalmente é de 70% a 90%. Então você pode fazer o álcool com glicerina, pode fazer até artesanalmente, não existe patente. Então o Instituto Americano mais importante colocou como a principal arma que a gente tem na prevenção das doenças virais e bacterianas de contato. Então, o coronavírus, o vírus da gripe e outros, é muito importante que você aplique. Outra coisa, obviamente, no caso de crianças, é a questão, como são o coronavírus e o vírus da gripe, são vírus de transmissão também por gotícula, lembrar que quer dizer, mesmo que a pessoa esteja doente, se você estiver a mais de 1 metro, a possibilidade de você ter esse problema, pegar o vírus, é extremamente difícil. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Dr. Victor, muito obrigada pela sua participação também aqui no Conexão Saúde. O Dr. Oscar Munhoz vai mostrar pra gente, 1 minutinho, como que a gente pode lavar as nossas mãos, qual que é a grande questão para lavar as mãos e por que todo o procedimento. Fala, Dr. Oscar. Olá pessoal, eu estou aqui então para gravar um vídeo rapidinho para ensinar para vocês a maneira correta de lavar as mãos, principalmente nessa época de disseminação do coronavírus, tá? Então eu vou fazer uma simulação aqui, com uma luva preta sendo a pele da minha mão, tá? Vou pôr um pouco de corretivo para simular o sabonete, tá? Eu vou colocar um pouco de água só para diluir e inicialmente a gente faz como? Lavagem da palma, lavagem do dorso. Fazendo essa lavagem a gente vê que ficam áreas sem a cobertura do sabão. Então é importante que a gente lave entre os dedos, mesmo assim ficam áreas sem cobertura, então a gente faz ponta do dedo, mesmo assim ainda fica uma área, aí a gente mexe os dorsos dos dedos com a mão fechada, e aí a gente vê a importância, principalmente aqui da parte posterior do dedão, que é a área que a gente leva para coçar o olho, coçar o nariz, a importância da gente fazer o esfregaço dessas áreas, incluindo a maior parte possível, e aí a gente faz a finalização total, tá? Até o punho ou até o cotovelo, e aí a gente finaliza a correta higienização das mãos, tá? Então fica aí a dica para vocês, se previnam e façam da melhor maneira possível para evitar a contaminação. Um grande abraço. Obrigada, Dr. Oscar, por nos ajudar nessa questão simples e importante. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre saúde mental com o psiquiatra Dr. Marcelo Teixeira e com o psicólogo Cássio Ropelato. E a gente vem para o nosso último bloco para finalizar aqui a nossa conversa, as nossas reflexões. E a grande questão é, como vocês particularmente lidam com essa situação? Porque vocês têm os pacientes, o caso fala cliente, o pessoal que busca ajuda, mas os profissionais da saúde, assim como os médicos, os intensivistas, também precisam cuidar da própria saúde mental para conseguir acolher quem precisa de um apoio neste momento, que muitas pessoas, a gente sabe, que precisam e vão precisar no pós-coronavírus. Como que vocês fazem esse trabalho? Eu diria para você que eu entendo que eu só posso enfrentar essa situação com aquilo que eu tenho de mais humano em mim.
Eu acho que essa é a nossa resposta, né? Toda essa questão a possibilidade da gente adoecer de ansiedade, não é? Tem a ver com essa saída humana, né? Então eu estou também mais tempo com a minha família, né? E o tempo que tem sobrado, porque eu tenho trabalhado também, né? Nós continuamos atendendo nossos pacientes e as urgências que têm surgido. Mas o tempo que nos sobra a mais, eu tenho podido desfrutar da família, da companhia do meu filho, da minha esposa. Eu pratico meditação, né? Eu gosto de praticar meditação diariamente. Eu tenho utilizado muito ferramentas de encontros grupais para estar em contato com nossos alunos de meditação. A gente também tem usado videoconsultas, né, para atender pacientes conforme sugestão das normas da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então eu sigo como profissional da saúde trabalhando um pouco, mas aproveitando esse momento, porque eu era um dos que reclamava do tempo. Que não tinha tempo. Pois é, e agora olha o tempo aí, né? Olha o tempo. E eu fico pensando, é aquela sensação que a gente tinha de que o tempo passava muito rápido. Como é que ela anda para as pessoas? Porque a gente falava disso no fim do ano, para todo mundo, com todo mundo, né? Ai, correria, aquela loucura. Como é que será essa sensação tá agora? Né? É assim que eu tenho passado por esses dias. Olha, e você, Cássio Ropelato? Para meus clientes e para mim vale uma máxima dos meus estudos sobre regras de sobrevivência. A primeira e mais importante regra da sobrevivência é não entre em desespero. É a primeira. Reconheça todas as situações que estão acontecendo diante de você, respire fundo. E eu não tenho uma resposta. Quando as pessoas me perguntam o que fazer, eu não sei o que fazer nesse momento. Eu não sei o que vai acontecer amanhã nem depois, mas eu sei que eu posso fechar meus olhos e fazer silêncio e tentar ouvir alguma coisa que não seja toda essa tragédia, toda essa situação negativa. Eu não estou negando o que está acontecendo lá fora. Eu estou propondo algo novo dentro de mim. Isso a meditação me traz. Ela me permite olhar para isso e a única coisa que eu ouço dentro de mim. O que você está aprendendo com isso, Cássio? O que isso vai te tornar um homem melhor, um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor? Se de alguma forma todos nós, ou alguns de nós conseguirmos atingir isso, talvez nós tenhamos dado ao coronavírus a oportunidade de uma quarentena, algo que nos torna seres humanos melhores também. É o que a gente vem falando muito, vem comentando muito, como aprender com isso tudo, porque toda crise tem um aprendizado, não é? E a gente precisa buscar esse aprendizado. O que essa crise vai afetar, né? Como que ela está afetando a nossa vida e mostrando aonde a gente está berrando? Talvez a gente viveu muito mais iludido do que a gente gostaria. Nós somos basicamente iludidos, né? É o que o Marcelo falou. Eu reclamava tanto que eu não tenho tempo e que isso era muito ruim, agora eu tenho tempo e reclamo porque eu tenho tempo demais. Então, que tipo de ser humano somos nós, que nós estamos sempre desconectados, parece que nós estamos ou muito perdidos no passado, nas nossas culpas e nos culpados, ou muito perdidos num futuro que não existe e os medos do que pode vir a acontecer, mas nunca estamos aqui agora. Aqui agora significa uma quarentena, coronavírus. Eu tenho que estar aqui, eu não posso sair daqui. Eu tenho que olhar para isso de frente. Aceitar com muita coragem e humildade, doutor Marcelo. Sim, porque essa é a base do real. O real, ele está aqui, nesse instante. Né? O real é a nossa angústia, o real é o medo que eu sinto, o real são as expectativas. Tudo isso faz parte do meu real aqui. Né? Mas se eu posso estar com isso, né? e encontrar em mim um chão, né, um espaço onde eu possa aceitar isso que se passa e olhar para isso, né, e me propor continuar caminhando com isso. Isso me ajuda a fazer o sentido, conferir sentido a essa experiência e principalmente a questão de que nós vamos atravessar esse momento e as nossas vidas vão seguir adiante e dentro em breve não terá mais coronavírus. E como é que vai ser a vida depois desse momento? Como é que nós vamos nos colocar e olhar para tudo que aconteceu? Será que a gente simplesmente vai voltar a fazer tudo como vinha fazendo? Ou o que será que vai ser
aprendizagem, elementos novos dentro da nossa mente, refletindo-se nas nossas realidades. Pode ser que isso aconteça, depende de nós, assim como agora. É isso mesmo, é uma grande questão como estaremos depois desta crise. A gente cuida do presente para estar bem no futuro. É isso? Como nós vamos estar, a gente não pode responder, mas uma coisa a gente pode ter certeza. O que vai acontecer depois depende do aprendizado que você está fazendo agora. Sim. Quanto você está olhando para isso? Olhar com compaixão por aquilo que todo mundo está passando junto comigo e crescendo juntos. Nós crescemos juntos, ninguém cresce separado. Nós só evoluímos quando nós partilhamos com o outro esse aprendizado. Caso contrário, talvez a única coisa que a nossa geração vai poder fazer com as outras gerações, contando como nós lidamos com o vírus, é o quanto nós tínhamos medo, o quanto nós ficamos apavorados e o quanto nós só fugimos da realidade. E isso seria lamentável. É isso mesmo. A gente agradece muitíssimo por todas essas explicações. É uma ajuda, é uma água morna, um pouquinho, é um forninho quentinho para o nosso coração agora nesse momento que a gente está passando. Muito obrigada, Dr. Marcelo Teixeira. Muito obrigada, Cássio Ropelato, por estar conosco neste momento. E a gente fica por aqui. O Conexão Saúde é todas as quartas-feiras, às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Cultura. A gente se encontra semana que vem. Cuidem-se. Até a semana que vem. Se Deus quiser, um grande beijo para vocês. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital. Santa Emília Honda, essa combina com você. Suco Life, laranja da fazenda. Borsar Imóveis.